Senhor Jesus Cristo, enviai do céu o vosso Espírito Santo, que o Senhor prometeu a todos aqueles que crescem no teu nome. Eu estou aqui, Senhor, como servo, como serva, disponível nas vossas mãos. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e renova meu coração, o meu pensamento, os meus sentimentos. Vem, Espírito Santo de Deus, e derrama tuas graças. Faz de todos nós uma só alma, um só coração, repleto dos teus dons e das tuas graças. Amém, Senhor. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Então, bom dia a todos. Pode sentar um pouquinho, mas antes, você sabe que fazer um retiro, uma pregação, nesse ambiente aqui tão grande, é um pouco meio desafiador, né? Aqui o bom que fosse um auditório, um lugar mais assim, um pouco mais, né? Mas como talvez somos muito para o auditório e pouco para a igreja. Então eu pediria um favor de vocês, tem só aquela fila de banco, peça aqui nessa fila daqui também, para eu poder visualizá-los, para poder me comunicar melhor. Tá? Então aquela fila de bancos, até porque o sol daqui um pouco vai esquentar o couro de vocês aí, né? E aqui por causa do frio, né? Que está muito frio, então vocês venham para cá, né? Senta aqui, ó, nesse banco daqui, ó. Senão fica muito longe, né? Muito disperso. Isso, ótimo. Uma coisa, perceba que vocês são o Espírito Santo, obedecem, né? Então, um dos frutos do Espírito Santo é a obediência, a docilidade. Muito obrigado. Aí me ajuda e também vocês ficam também, apesar que eu tenha assim uma altura suficiente para olhar tudo, né? Mas é importante esse aconchego, essa proximidade, né? Faz um bochicho agora que vai estar do teu lado. Conhecido ou desconhecido? O que realmente Deus, nesse momento, está assim, te inspirando na tua alma? Você como líder de comunidade, você como um membro da paróquia, de uma pastoral, de um movimento, o que é que você nesse momento, assim, no teu coração está aflorando? O que o Espírito está falando para você? Será que hoje é Pentecostes, né? Ele vai falar mesmo? O que é que Deus está falando para o teu coração? Qual a graça, qual o desejo que está inspirando você nessa manhã? Fala para o teu irmão do lado. Você fala para ele, ele escuta, depois você escuta ele falar. Isso, não é pecado falar agora, pode falar à vontade. Na hora da missa não se fala, mas agora pode falar, né? O que é que está no fundo da tua alma agora, você pode falar para o teu irmão? Qual o desejo profundo do teu coração? Isso, vai partilhando, vai dizendo para o teu irmão o que você está sentindo. Qual é o teu sentimento? Até assim também, o que é que você precisa hoje? Fosse pedir alguma coisa para o Espírito Santo, o que você pediria? Amém. Nisso vocês falam um pouco, né? Uma das ações do Espírito Santo nos torna seres falantes, né? Bem falantes, não falando do mal, falante do bem, né? Eu quero saber qual o material que tem na mão agora, né? Qual o material que tem na mão? Quem daqui já passou por uma experiência do cursilho de cristandade? Fez o cursilho algum dia? Levanta a mão, quem fez o cursilho de cristandade? Sei que tinha mais. Quem já fez Emaús? Só?
Quem fez o ECC, Encontro de Casais com Cristo? Quem já passou pelo movimento carismático da renovação? Mais. Então tá bom, é só para saber qual o material que nós temos na mão, para saber de onde vocês vieram, né? O que já fizeram, já experimentaram. Uma manhã para o retiro, como eu já disse, claro, incluindo a Santa Missa, digamos assim, é muito pouco. Então nós vamos aqui fazer o quê? Vamos tentar, né, como foi da outra vez também. Quem estava no último encontro que eu tive aqui ano passado? Quem esteve aqui naquele encontro? Quem estava aqui? Então, bastante. Nós vamos tentar fazer assim algum resumo, né, prático, claro, né? E é claro que hoje a motivação seria falar sobre o grande, como o padre falou hoje na missa, né, o aniversariante do dia, né, o que está em evidência. Engraçado, quando o padre batia palma para a igreja, né, a gente já bate palma para Jesus Cristo, né, no nascimento, bate palma até para o Pai, né, Pai Eterno, mas nunca bate palma para o Espírito Santo, né? Bate com ele, mas para ele, porque parece que o Espírito Santo não é uma pessoa mesmo, né? O Pai, você tem o rosto do Pai, né? A cara do Pai, barbudo, todo mundo tem um pai de referência, mais bom, menos bom, todo mundo tem um pai de referência, não é verdade? Então, quando fala de Deus Pai, logo a gente pensa no Pai. Inclusive, alguns têm dificuldade com o Pai terreno, aliás, com o Pai do céu, porque transfere para ele a figura do Pai terreno, né? Na Arca tem algumas pessoas, alguns jovens que entram na comunidade, no começo, têm uma grande dificuldade comigo. Não porque só tem a cara feia e porque sou um pouco bravo. Aí vai ver a história dele, ele teve dificuldade com o pai. Aí quando ele vê o superior, um coordenador, o pai dele logo pensa que está o pai dele, né? Tem algumas meninas, moças, que chegam na comunidade, têm dificuldade com a formadora, a superior da casa. Muita dificuldade de relacionamento, de medo, né? Aí nós vamos ver a história dela, ela teve dificuldade com a mãe. Transfere a dificuldade da mãe que teve para aquela pessoa. Também com Maria, né? Havia pessoas que não rezam a Maria porque tem uma imagem de Maria distorcida. Talvez foi a imagem daquela mãe que não foi bem uma mãe verdadeira. Pela circunstância da vida, né, que a história nos conta. Então, do pai, nós temos uma ideia. Do filho, está aí exposto, né, na cruz, nas imagens, nas estátuas. Mas do Espírito Santo, ainda para nós é uma coisa meia vaga. E principalmente para nós católicos, né? Os evangélicos, os pentecostais, que essas igrejas novas, né, que nasceram aí no século passado, eles já nasceram, parece que, sem conhecer muito o pai nem o filho, já nasceram do Espírito, né? Então, para eles, falar do Espírito, para eles pregar o Espírito Santo é a coisa mais fácil que tem. Mas nós católicos ficamos muitos anos sem ter essa presença do Espírito Santo. Não sem ter presença, sempre teve presença. Eu digo, sem ter essa convivência, essa intimidade com o Espírito Santo. Até porque a gente aprendeu na catequese, né? Primeiro o Pai, depois o Filho, depois o Espírito Santo. Quer dizer, a terceira pessoa, então vamos a primeira, vamos para a terceira divisão, série C. Né? Então nós já temos assim, um preconceito com esse terceiro, que na verdade não é terceiro, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um na ordem divina, um único. Né? Tem pessoas distintas, porém iguais. Agora, na ordem, digamos assim, do entendimento, então bota o Pai Criador, o Filho Salvador, o Espírito Santificador. Então, porque ele é a terceira pessoa, ele diz, terceiro é primo terceiro, não se dá muita bola, não é parente. Não é assim? E nós católicos ficamos por muito tempo com essa ideia, né? E por isso a dificuldade de lidarmos com ele, né? Falamos com o Pai, a ele rezamos, falamos com o Filho, mas com o Espírito Santo nós temos uma tremenda dificuldade. Pensa quando surgiu aí o movimento católico, né? Da renovação carismática, né? Quanta dificuldade nesse movimento, porque a renovação nasceu daquele sopro de Pentecostes, né? Foi o primeiro movimento, depois da era conciliar, que nasceu daquela experiência de Pentecostes.
quanta incompreensão. Eu, quando cheguei a primeira vez num grupo carismático, pensei, isso aqui, ou é crente, evangélico, ou é espiritismo. De cara já pensei, de cara. Primeira coisa que eu pensei. Isso aqui é coisa de evangélico, pentecostal, ou é coisa de espiritismo? Aquela baboseira, né? Eu pensei, isso aqui é coisa de crente, ou é coisa de... E todo mundo teve essa impressão no começo. Porque nós não éramos acostumados a falar dessa forma. Nós não éramos acostumados a falar dessa linguagem. Pouco se falava do Espírito Santo até ali. Pouco se dizia do Espírito Santo. Né? Pouco se falava na igreja que alguém, por exemplo, foi curado de alguma coisa. Que alguém católico se converteu, mudou de vida. Quando você via dizer que alguém se converteu, é porque foi para a igreja evangélica, não era assim? Porque a obra santificadora, a obra de conversão, é obra do Espírito Santo. Jesus anunciou a palavra, deu para os apóstolos o entendimento, a doutrina, mas não foi suficiente. Não foi suficiente. Ele deixou ao encargo do Espírito Santo, que nós chamamos a terceira pessoa, a obra de continuar, de dilatar, de expandir, de ir para frente. Obra do Espírito Santo. E aí, nós católicos estamos até hoje ainda, graças a Deus agora, né? Com muita mídia católica, né? Rede Vida, Canção Nova, século XXI, com muitos rádios aí católicos, então nós já estamos um pouquinho mais assim, íntimos, porque no começo a gente era intimidado pelo Espírito Santo, né? Quando aqui no nosso meio, né, você lembra daquelas pessoas que faziam o benzimento? Né? As mães até levavam os filhos escondidos, né? Era católica, era pessoa, era da igreja, e fazia as suas curas na sua casa, lá, com um pouquinho de mais alguma mistura, né? Que às vezes por ignorância, né? Um pouquinho de cinza, um pouquinho de um fio de linha que passava por cima, que vinha misturado. Mas ali, provavelmente, era alguém já portadora do Espírito Santo. Mas ai se dissesse que era, né? O padre já dizia, isso aqui é bruxaria, isso aqui é benzimento, é espiritismo. Alguns eram. Eram, inclusive, por culpa da igreja. Que se alguém dissesse que estava curando, ou era benzedeira, era amaldiçoada, mas com certeza já era, de alguma forma, o Espírito Santo. E quantas benzedeiras por aí tem filha na casa, né? Católico, pedindo bênção, pedindo graça, pedindo, né? Porque nós estamos afastados dessa realidade do Espírito Santo. Nós não estávamos mais nessa intimidade do Espírito Santo. Nem os nossos pastores. Estavam com a cabeça cheia de teologia, de catequese, de filosofia. Nossos padres mesmo, né? Nossos bispos. Mas, na verdade, uma teologia desconectada da ação do Espírito Santo. Ano passado, em Roma, o Papa Francisco reuniu-se com o movimento carismático. E ele disse, quando bispo da Argentina, de Buenos Aires, que eu vi o movimento da renovação, eu pensei, isso aqui é um terreiro de samba. Ele disse, né? Ele falou isso, falou publicamente. Isso é um terreiro de samba. Para não dizer, foi educado, você dizer que é um terreiro espírita, né? Foi bem educadinho, né? Um terreiro de samba, ele dizia, né? Mas depois que eu entrei na intimidade deles, que eu vi que havia profundidade de oração, eu percebi que não era, que de fato era um movimento vindo do Espírito Santo. O Papa falou isso agora, há poucos dias atrás. Até tem uma música que ele gostava muito, né, quando ele ia no grupo de oração, como bispo, né? Vive Jesus o Senhor. Lembra essa música? Vive Jesus o Senhor. Essa é a música dele preferida no grupo de oração. E lá em Roma, ano passado, nós estávamos numa conferência, ele recebeu os fundadores de novas comunidades, estava junto. E quando um coral do Brasil estava lá, de crianças, cantou essa música de propósito para ele, o Papa assim se pavonou todo, ele cantava conosco assim, né? Ele fugiu do formalismo que estava naquela hora, ele soltou os seus braços, ele cantava e fazia assim para as crianças, vibre, né? Como, cante comigo, né? Mas foi um homem que no começo também teve sua dificuldade. Pensa, um arcebispo de Buenos Aires já era. Dificuldade de entender
essa ação do Espírito Santo. Então não fique preocupado. Há pouco na sacristia procurou uma pessoa para falar sobre esse assunto, né? Disse, não, minha irmã, essas coisas não se entendem com a cabeça. As coisas do Espírito não é para entender por aqui. As coisas do Espírito é para entender por aqui. Também tive minha dificuldade no começo, muita dificuldade, de assimilar, de entender, porque eu queria por aqui, pela razão, né? Mas as coisas de Deus, você entende pelo coração. Claro que também temos que usar a cabeça, né? Temos que estudar, aprender, temos que ler. Mas acima de tudo, o entendimento das coisas de Deus, ele vem por esse nível aqui, não por esse nível aqui de cima. Maria meditava e guardava todas essas coisas aonde? No coração. Maria guardava todas essas coisas e meditava no seu coração. É no coração que habita. Aí depois sobe também para cima para a cabeça, aí você vai pensando, vai meditando. Então nós estamos vivendo um tempo assim na igreja, essa era pós-conciliar, um tempo privilegiado, um tempo de graça, um tempo assim que os nossos pais não viram e não tocaram, mas nós temos a graça de ver e perceber esse tempo que hoje se apresenta na igreja. Bem-vindo, meu irmão. Como está? Pode sentar, fica à vontade. Fica à vontade. Que bom. Então, nós estamos vivendo um tempo assim, privilegiado na igreja, um tempo de graça, né? E também esse tempo que eu falei há pouco, né? Esse desconhecimento do Espírito, foi também lá no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo era só para os profetas e para os sacerdotes. O povo não tinha acesso, não tinha acesso. Toma aqui o texto, quem tem a Bíblia, o texto de Joel, capítulo 3, profeta Joel. Quem tem essa Bíblia, Ave Maria, a Vulgata, está no capítulo 3. O profeta Joel, ele relata bem a situação do povo nessa época. Ele diz assim, capítulo 3 de Joel, capítulo 3, profeta Joel. Depois disso, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo o ser vivo. Todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciões, os velhos, terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. Estão percebendo? O Espírito Santo, uma das poucas vezes que se fala dessa forma, é a democratização do Espírito, que até ali estava muito para os profetas, para os sacerdotes. Aqui o profeta diz assim, os vossos filhos, as vossas filhas, os jovens e os velhos, e diz mais ainda, os escravos e as escravas. Isso aqui foi uma novidade no tempo de Joel, né? Foi uma novidade. Tanta novidade quanto foi esse retorno do movimento do Espírito Santo nos vários movimentos, aí o Cursilho, a Cristandade, o ECC, a Renovação Carismática mais ainda. Lá no tempo de Joel, foi tão estranho como também é hoje para a igreja acolher essa novidade do Espírito Santo. A pastoral, a catequese, né? Pegar esse conteúdo que nós temos hoje rico da igreja e transformá-los pela força do Espírito Santo. Então o profeta fala aqui que depois daquele tempo, ou seja, é uma previsão, é uma profecia. Provavelmente isso aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, que nós lemos na missa daqui um pouco tempo atrás, poucos minutos atrás. É para o dia de hoje, que está acontecendo na igreja, derramarei meu Espírito sobre o jovem e sobre o velho, o moço e a moça, o escravo e a escrava. Ou seja, o Espírito Santo, ele não é propriedade particular. Ele não é propriedade de quem tem teologia somente.
ou de quem é um ministro ordenado, ou de quem é profeta. O Espírito Santo, ele é propriedade daqueles que a eles abre o coração. Aonde houver um coração que se abra a ação dele, ele aí está para agir com sabedoria, com inteligência, com força, com poder, né? A igreja sem o Espírito Santo é uma mera instituição, é uma associação. O que torna a igreja viva e sacramento é a força do Espírito Santo. Agora eu pergunto para vocês que estão aqui hoje, né? Qual é a tua intimidade com o Espírito Santo? Você tem essa facilidade com ele? Você também tem assim algumas coisas que não, até aqui eu vou, aqui deixa comigo, aqui eu não entro mais. Como é que você vive, como é que a tua oração é diária? Você tem proximidade com o Espírito Santo? O que te amedronta ainda com o Espírito Santo? Ou que você não aceita ainda com o Espírito Santo? Fala para o teu irmão do lado, vamos fazer uma confissão agora, né? Vamos fazer uma fala, né? O que ainda para você é estranho ainda, né? Pode falar, pode conversar à vontade agora. Isso, vira para o outro aí, pega a tua irmã do lado, teu irmão, né? Olha, eu não tenho nada com o Espírito Santo ainda, para mim é uma novidade, eu não tenho condições de falar dele. Pode falar. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia o teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Tem uma passagem no livro do Êxodo que Moisés escolheu 70 anciãos, 72, é o mesmo número do discípulo de Cristo, e foi para o Monte Sinai para orar, para rezar. Mas 2 ficaram no acampamento, 2 não foram. E depois veio alguém dizer assim, olha, aí começou a acontecer um alvoroço lá, né, um alvoroço carismático lá com Moisés e os 70, né? Aí perceberam que 2 não tinham ido. Aí veio um se queixar para Moisés, olha, aqueles 2 que não vieram, junto conosco para a reunião, para o grupo de oração, estão lá no acampamento profetizando. Ou seja, o alvoroço ficou lá também, não só aqui, mas tem um pouco de ciúme. Aí Moisés falou assim, deixa que profetize a separados. E falou assim também, quem dera que todo o povo de Deus fosse um povo de profeta. Olha que beleza, lá, no Antigo Testamento. Tomara, quem dera, que não só os 70 aqui, mas que todo o povo de Deus fosse um povo de profetas. Quem dera que todos nós aqui de Jaraguá do Sul, dessa paróquia, fôssemos homens e mulheres abertos à ação do Espírito Santo. Gente, nós vimos incendiar o mundo. Se assim, meio fraquinho, já fizemos tanta coisa, né? Se assim, com a faísca um pouco meia, não muito luzente, já quanta coisa que a gente já viu na vida, quanta beleza que já se cria nas paróquias, né, no movimento. Pense se nós fôssemos assim, homens e mulheres inflamados do Espírito.
que proclamasse com ardor, né? Que vivesse uma vida de profunda intimidade e união com Ele, a graça, o que Deus não poderia fazer conosco mais ainda. Poderia fazer. Nós precisamos diariamente recorrer a Ele na oração. Precisamos a todo instante do acordar. Quando colocar o pé para fora da cama, até voltar de novo, eu devia me colocar numa inteira disponibilidade à ação do Espírito Santo. Usa-me, Senhor. Faz de mim o que Tu quiseres. E pensa ao longo do dia quantas oportunidades que vão surgindo à nossa frente, mas que às vezes falta coragem, né? Ai, que vontade, estou no consultório, aquela pessoa ali com dor, até reclamando, a grande oportunidade de eu chegar para ela e dizer, Jesus te ama. O que falta para nós? Ah, não, aqui não dá, aqui é o consultório, aqui é uma farmácia, aqui é um ônibus. Quanta oportunidade que passa, a pessoa estava ali precisando naquela hora, e nos falta coragem. O respeito humano fala mais alto, e nós não temos a coragem de profetizar. Por quê? Não somos ainda plenos do Espírito Santo. Né? Nos falta, os muçulmanos, né? Acho impressionante, aonde eles estão, na hora do meio-dia, das 3 da tarde, eles viram o bumbum para cima, né? E a cabeça para a Meca, e rezam, aonde eles já carregam aquele tapetinho na cintura, né? Bota o tapetinho no chão e se prostra para a Meca e faz referência para lá. E nós, às vezes, nem na igreja fizemos mais, né? Então, nos falta essa plenitude do Espírito Santo. Dias atrás, estava numa agropecuária, onde eu sempre compro lá minhas alfaces, né? Lá tem um cidadão assim muito bom, o dono, um empresário, luterano, bem assim, devoto, né? Ele sempre conversa um pouco sobre Deus, as coisas, né? Aí um dia eu cheguei e estava ele assim meio tristonho, abatido, né? Aí, isso daí, irmão, o que está acontecendo? Ele mostrou a perna assim com uma zipela, né? Aquela coisa bem inchada. Ele disse, olha, já fui no médico, já recorri a um, já recorri a outro, e parece que a coisa está meio feia. E estava, de fato, muito vermelha, inchada, né? Aí eu pensei assim, meu Deus, esse homem aqui precisa de uma oração. Mas é coragem para fazer aquilo com ele, né? Ali atendendo todo mundo, uma loja muito movimentada. Aí surgiu a oportunidade. Ele foi lá atrás me mostrar as mudas da alface, sozinho. É aqui. Assim, o senhor é um homem de fé, o senhor é luterano, o senhor tem fé. Eu também sou uma pessoa de fé. Vamos orar para a sua ferida? Se o senhor quiser. Aí tinha assim uma caixa de madeira, de verdura vazia. Ele sentou-se em cima, pensa num alemão desse tamanho assim, né? Ele sentou-se, eu coloquei a mão sobre ele e comecei a rezar por ele. Morto de vergonha, mas fiz. E todo mundo, aí a mulher já olhou de um lado, o outro já olhando dentro do trabalho do homem, né? Tem que ter assim eu fui lá no fundo assim para fazer isso, né? Coloquei a mão sobre ele, aí no final concluí a oração do Pai Nosso, né? Como ele reza, né? Porque vosso é o reino, o poder e a glória. Ele ficou contente. Ah, mas você é católico, mas reza igual nós também? A oração é a mesma, né? A oração é a mesma. Uma semana depois, fui lá de volta, 15 dias depois, ele disse, seu Elias, vai contar a minha perna. Sequinha. Então nós temos que às vezes, mas teve outras ocasiões que eu tive a oportunidade, estava ali, mas me faltou aquela coragem na hora. Então nessa hora, você tem que pedir esse revestimento do alto. Tem que pedir a força do alto. Tem que pedir intimidade com Deus, né? Ontem de manhã eu estava lá no rancho da chácara, estava assim cansado, fui passar um dia de descanso. E aí de manhã cedo fiz uma oração muito bonita, sem capela, sem santíssimo, estava assim no meio do mato, uma oração muito bonita. Me entreguei a Deus na oração. Até pelo que tinha que fazer à tarde, atender um casal, ir no hospital. E tudo na agenda marcadinha, tudo muito corrido, né? Aí na hora de vir para cá, 2 horas, estava com um carro emprestado, carro novo emprestado da concessionária. Quando eu fui ligar, o carro não pegava. Sim, mas um carro novo desse não está pegando, né? 3, 4 vezes, né? Aí liguei para casa, acionei o rapaz da comunidade, só liga para o socorro, mas pensei, até vir 0800, até vir o socorro, perdi o hospital, perdi
atendimento de um casal que tinha para fazer. Mas tudo bem, se Deus quisesse, teria feito o carro pegar. Aí quando eu desliguei o telefone, aí veio no coração, e se Deus quiser que esse carro pegue? Né? Aí eu fiz a oração assim, né? Senhor, vamos usar o caminho humano. Ligamos para a concessionária, vai vir o guincho, só que eu tenho no hospital para visitar e um casal para atender. Se pode fazer se tu quiser fazer alguma coisa, dá tempo ainda. Aí eu estava de chapéu, né? Teria o chapéu. Se tu quer fazer alguma coisa, porque poder ele pode, né? Às vezes ele não quer. Não é conveniente, mas ele pode. Se tu quiser fazer alguma coisa, quando senti isso que eu falei, tirei o chapéu, liguei a ignição, o carro pegou e vim para casa. Pode ser até que foi uma coincidência, um parafuso solto, algum fusível desconectado, mas eu pedi para Deus naquela hora e Ele atendeu. Para mim, foi pura ação do Espírito Santo. Aí pude vir para casa, atendi o casal que queria atender, fui no hospital, foi uma missão, uma tarde muito rica de missão. Então o Espírito Santo, ele é o advogado, diz a palavra. Ele é o intercessor. É alguém que está assim 24 horas, que você não precisa de senha, nem de número, para ser atendido. Ele nos atende a toda hora que você, fielmente, humildemente, você recorrer a Ele. E quantas vezes que nós quebramos cabeça na missão, não temos êxito na evangelização, falamos e não acontece, proclamamos e não dá resultado, por quê? Nós estamos talvez desprovidos da graça maior que é o Espírito Santo. Às vezes fizemos grandes planejamentos pastorais, né? Bem elaborados, campanhas, motivamos tudo e às vezes se esquece do principal. Né? Pode perceber a reunião nossa, né? A gente reúne 2 horas para um debate, para programar um evento, um encontro, e pergunto, quanto tempo nós rezamos para aquilo acontecer? Né? Geralmente se dá ali uma oraçãozinha de 2 minutos, e se fica 2 horas discutindo entre nós. A coisa não funciona. Se gastássemos pelo menos uma meia hora de oração, de escuta, invocando o Espírito Santo, Ele com certeza faria essa missão ir muito mais tranquila, muito mais leve para frente. Mas às vezes nós temos muita confiança nas nossas próprias forças, né? Há o planejamento, está tudo muito organizado, né? Preparo uma palestra muito bem preparada, procuro todos os recursos, toda a técnica, e aí põe lá o nosso data show, nossos recursos técnicos, achando que isso é suficiente. Tudo isso precisa, tudo é necessário, mas não é o absoluto. O absoluto é só o Espírito Santo que vai fazer aquelas minhas palavras, aqueles meus planejamentos, fazer que se torne vida e convençam o coração das pessoas. Por isso, quem ouvia Jesus se admirava, né? Dizia assim, ele fala como quem tem autoridade. Não dizia assim dele? E não como os fariseus. Os fariseus tinham a catequese na cabeça, elaborada, prontinha, mas não tinha autoridade. Faltava o Espírito Santo agir. Jesus, quando falava, diz que a palavra dele atingia os corações. Os apóstolos, quando abriam a boca, faziam cadeias se quebrarem, correntes se arrebentarem. Por quê? Eles eram homens simples. Pedro não era um homem versado, era um muito rude, inclusive, né? Paulo já era um pouco mais versado, né? Mas Pedro era um homem rude. Mas quando abria a boca, abria com autoridade, com poder. Diz que Pedro, no passado, lá em Atos dos Apóstolos, até a sombra de Pedro provocava curas. E não é de admirar? Não é de admirar. Né? Se nós tivéssemos essa percepção do Espírito Santo, essa intimidade, com certeza, faria muitas coisas por aí. Tem muita gente depressiva, doente, desencaminhada, que precisa da palavra. E se nós fôssemos essas pessoas, o Espírito Santo não negaria de fazer favores para quem quer que seja. Mas o problema é que nós não estamos suficientemente ainda conectados. Aquela história hoje de manhã que eu contei na missa, na homilia, né? A dos elefantes, né?
Não morreu nenhum. Porque a Terra, lá no fundo, lá no centro da Terra, aqueles tsunamis, aquele epicentro, antes de acontecer, a Terra emite sinais. Emite sinais. Os bichos perceberam. E aqui, ó, né? Agarraram a montanha. Os humanos não perceberam. Né? Nas coisas de Deus, também nós precisamos estar atentos para perceber os sinais. O mover de Deus. Pequenos sinais. E se nós estamos conectados com esses pequenos sinais, com certeza nós vamos nos livrar de muitos tsunamis e de muitos terremotos. Que nos atingem muitas vezes porque nós não estamos conectados. Somos derrubados pelo inimigo, somos vencidos pelo mal, caímos no pecado, porque não percebemos os sinais que Deus está emitindo para o meu dia, para o meu tempo de hoje. Um catequista hoje, um agente pastoral, um consagrado, devia ser alguém muito atento aos sinais. Aos sinais. Muito atento ao que o Espírito Santo está fazendo conosco hoje. Para onde Ele quer me conduzir? Vocês estão aqui numa comunidade muito organizada, percebe, né? Quem chega aqui, eu estive aqui na missa do Crisma, né? Todo mundo saiu daqui assim, contente, os de fora, né? Elogiando o acolhimento, a organização, a ordem. Isso é um sinal que aqui deve ter alguém, né? Que está escutando o Espírito, que sabe acolher, que sabe dar resposta, que sabe que para uma pastoral, uma comunidade crescer, tem que estar organizada, distribuída, né? A gente percebe sinais aqui muito claros no meio de vocês. Não estou falando para elogiar, né? A gente percebe sinais muito claro de que de fato há uma percepção do Espírito, há um sentir os sinais de Deus. Mas não estamos ainda nem, talvez, uma 10ª parte do caminho. Tem muito ainda por percorrer. Há muito por fazer. Tem muito chão ainda para nós poder caminhar. Né? Não dá para contentar que domingo essa igreja de São Judas esteja cheia, ela é muito grande de fato. Mas o que é essa igreja cheia para Jaraguá? Ou para esse bairro daqui? É muito pouco, não é verdade? E junte os evangélicos, e junte os crentes, junte todo mundo, ainda é muito pouco. É muito pouco em relação. Então não podemos ficar naquele conforto assim, não, estamos com a igreja cheia, a missa aqui na igreja ainda lota. Não é muita coisa não. Tem muita gente do lado de fora, que não vem mais para cá. Por isso a missão agora. Por isso ir nas casas, por isso evangelizar, por isso ir ao rádio, por isso ir à praça, fazer barulho. Estamos vivos, né, católicos? Estamos vivos ainda. Isso é a ação do Espírito Santo entre nós. Precisamos estar atentos ao que Deus fala hoje para nossas comunidades. O que Deus fala hoje para aquele teu grupo de reflexão que você é o coordenador, animador. O que Deus fala para aquele grupo de crianças da primeira Eucaristia, que você namorou aqueles 10, aqueles 12. Você devia ser uma pessoa muito experimentada de Deus para não apenas passar um conhecimento teórico, teológico, doutrinário, catequético, mas que aquelas crianças passassem por uma experiência do amor de Deus. E só uma pessoa, um catequista cheio do Espírito Santo, é que vão entender isso. Lá em casa, quando os novos entram, moramos numa vida consagrada de jovem, a maioria, e eles passam um ano de intensa catequese, chamamos de discipulado. É um grupo, praticamente, passou o dia estudando, aprendendo as coisas de Deus, da comunidade. Eu digo sempre para eles assim, ó, não se preocupe se não aprenderem toda a Bíblia, nem todo o catecismo, nem toda a regra da comunidade, não se preocupe. Se esforce para aprender, mas não se preocupe, porque vocês terão a vida toda para voltar de novo à Bíblia, ao catecismo, às regras da comunidade. Agora, se preocupem em fazer a experiência de Deus, porque essa ou se faz agora, ou não se faz mais. Né? A nossa formação seminarística dos nossos padres de hoje, parece que a preocupação é o currículo acadêmico.
fez filosofia, propedêutico, fez teologia 4 anos. O reitor disse, bispo pode ordenar, porque já tem filosofia pronta e teologia pronta. Não é garantia. Jesus fez 3 anos de teologia com os apóstolos, não foi? 3 anos ali, ó, junto, ensinando, corrigindo, discutindo. Mas ainda ele não confiou neles ainda. Né? Tanto que Pedro, no último dia, né, lava pés, nem entendeu nada, né? Quando Jesus quis lavar o pé de Pedro, Pedro saiu fora. Não entendeu nada. Judas traiu. Jesus só ficou tranquilo quando ele pôde voltar para o Pai e mandar o Espírito Santo sobre ele. Aí garantiu. Aí a teologia deles foi assimilada. Aí os ensinamentos de Cristo foram assimilados, porque o Espírito Santo deu consistência. Consistência. Então nós precisamos hoje, como mestres da formação, como catequistas, levar aqueles que nós temos na mão, nossos grupos, a uma profunda experiência com Deus. Estar atento aos sinais do Espírito. Um dos grandes modelos de hoje, que nós podemos perceber na igreja, está aí bem escancarado, é o nosso Papa Francisco. Talvez é um dos papas menos versados em teologia. Não estudioso. Um jesuíta. Jesuíta, por natureza, já é estudioso. Não é um homem assim, que se sai assim no estudo, né, na palavra, da catequese. Mas é um homem de profunda percepção, que entendeu os sinais dos tempos. Um outro também antes dele foi o Bento XVI, né? Que todo mundo criticou, que era conservador, que era não sei o que lá, que era muito cabeça, muito razão. Mas o Bento, na hora do apuro, com toda a inteligência, ele soube ser humilde. Fez o que há 600 anos nenhum outro Papa conseguiu fazer, a renúncia. Se um dia o Bento for canonizado, pode ter certeza, vai ser pela renúncia que ele fez. Porque ele abriu não uma porta, ele abriu uma grande porteira na igreja. Porque de fato a igreja precisava de mudança internamente. E lá em cima já, lá na cúpula, de muita mudança. Mas estava fechado. Então a renúncia de Bento, né, hoje quem leva a fama é o Francisco. Né, mas a renúncia de Bento fez com que agora o Francisco pode fazer o que ele quiser, digamos assim. Né? Ou o Espírito Santo pode fazer o que quiser. Porque não se esqueça, não se confunda, o mal também se instala na igreja. Na hierarquia, naqueles que querem ter o poder por poder, naqueles que querem mandar por mandar, né? Donos do Espírito Santo. Tem isso. Não é para escandalizar. Nós temos tendência para isso também, né? Volta e meia, quando você pega um catequista muito antigo, ele é meio dono daquele grupo de catequese, não é verdade? Um ministro da Eucaristia, parece que ele é meio assim, é insubstituível. Não tem esse tipo de gente na igreja? Tem. Aquele padre que fica 20 anos, 30 anos, e não quer largar nós somos cheios disso, né? Eu também sou cheio disso. Se eu não me cuido, não me corrijo, né? Eu sou preso nessas coisas também. Então, o Papa Bento foi corajoso porque ele soube perceber os sinais do terremoto. Ele fez a leitura. Pensa um homem daquele, com a cabeça que tinha, chegar ao ponto, né, de renunciar em favor da igreja. Perder em favor da igreja. Perder em favor da igreja. Nós precisamos também perder em favor da igreja. Estar atento aos sinais que o Espírito está emitindo no nosso meio. Né? E ele é de uma inteligência fantástica, né? Porque o Papa Bento, quando ele viu o problema da igreja lá dentro, no Vaticano, ele quis resolver, mas internamente ele era abafado. O Chico, ele pega as coisas e joga para fora, né? Ele tem agora um programa, uma missa diária, que é transmitida pelo rádio. Sai na mídia, daqui a 2 minutos sai na mídia tudo, né? Então ele joga todo dia o pensamento dele para fora da igreja. A opinião dele, o parecer dele. Aí ele ganha opinião pública
depois ele faz a reforma dentro também. Então, é um homem assim, muito inteligente, simples, né? Parece que assim meio desengonçado, meio assim, um argentino assim meio, né? Mas que tem uma cabeça, um coração, que escuta a voz do Espírito. Que bom que nós tivéssemos essa capacidade de Francisco, de escutar, de ser íntimo, ser próximo dele. Muitas coisas na nossa pastoral, na nossa comunidade, se resolveria com muito mais tranquilidade. A catequese não seria pesada. O trabalho de igreja não seria difícil, se o Espírito Santo vai na frente. Agora, se nós ficarmos confiando apenas em planejamentos, em métodos, em didática, não vai funcionar. Tudo precisa, tudo é importante. Mas nada substitui a ação do Espírito Santo dentro da igreja. Então hoje é um dia que nós pedimos essa graça, né? Que aconteça de fato um terremoto no interior de nós. Não para destruir, não para acabar, mas para transformar. E tem horas na nossa vida que é assim mesmo, né? Se não acontecer um terremoto, não acontecer uma avalanche, nós não largamos o jeito. Às vezes ficamos assim muito dono do nosso pedaço, muito senhor das nossas coisas, né? O perigo entre nós é quando nós começamos a achar que nós somos insubstituíveis. Esses dias o Papa falava para um grupo de cardeais, né? Cuide com os insubstituíveis. Não podemos mudar, né? Eu estou saindo de uma crise dessa agora na comunidade, né? Tempos atrás, né? Tínhamos algumas coisas na arca que parece que olhava assim, eram insubstituíveis. Só sabia, aquela pessoa sabia. De repente, foi tudo por água abaixo. Esses dias ele falava para os cardeais, né, sobre isso, dizia assim: vocês querem ver como é que funcionam os insubstituíveis? Olha o cemitério. Está cheio de gente importante lá, que eram insubstituíveis. A cabeça dele, né? Olhe para o cemitério. Está cheio de gente importante, que se achavam, hoje estão lá no sono tranquilo, e tem outros fazendo melhor do que eles. O Papa falou isso para os cardeais esses dias, né? Somos importantes? Somos, sim. Muito importante. Cada um de nós é muito valoroso para a igreja. Cada um de nós tem uma importância grandiosíssima para o reino. Mas não tenhamos a pretensão de achar que o grande importante, o que deve ter a fama, é sempre a pessoa do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, fechamos tanto nossos olhos. Pedir que a música se pudesse se aproximar um pouquinho, o ministério. E vamos, nessa manhã, pedir que a graça de Deus se aposte de nós, nessa manhã. Até convido a ficarmos de pé um instante e pedir assim que você que hoje está aqui nessa reunião, nessa assembleia, e que precisa desse apoio do Espírito Santo. Coloca a mão sobre o teu coração e vamos assim, no silêncio dessa manhã, pedir que de fato o Espírito Santo venha sobre nós. Talvez não mais como um turbilhão de fogo, não mais como terremoto, não mais como fogo ardente, mas como uma brisa suave, que vem para nos abrasar. Corações abrasados é o que nós precisamos hoje. Corações abrasados, que não voltem mais atrás. Corações abrasados de amor por Deus e pela humanidade. Vá rezando no teu íntimo agora. Vá falando com essa pessoa do Espírito Santo. Vá falando com essa pessoa que está enamorada de você, para que você também se enamore dela. Vamos deixando que nessa manhã
a força do alto, o poder do Espírito possa realizar uma obra em nós. Como a chuva que cai sobre a terra seca, o solo seco e faz fecundar a semente, que nessa manhã o Espírito Santo faça em nós essa experiência. Que nessa manhã o Espírito Santo fecunde o novo ardor. Venha restaurar tuas forças. Venha tirar os teus medos, as tuas inseguranças, as tuas incertezas. Que nesta manhã o Espírito Santo possa fazer uma obra de renovação, uma obra nova. Talvez você esteja cansado, é normal passar por um período de cansaço. Talvez você esteja desanimado, também pode ser normal, um período de desânimo. Talvez você esteja passando por um período de decepção, contigo mesmo, contigo mesma, ou quem sabe com a própria comunidade, com a própria igreja. Não tem problema, o apóstolo pode passar pela decepção, como Pedro passou, como Paulo passou. Talvez você tenha chegado à exaustão, ao cansaço. Como diz o ditado, malhou ferro frio, bateu, 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 e o ferro não dobrou. Às vezes temos esse sentimento. Mas Deus, na sua misericórdia e com seu Espírito, hoje Ele vem te visitar. Ele te visita porque você é muito amado por Ele. Muito amada por Ele. Você não faz a coisa por fazer, nem por aparecer. Você faz a coisa por amor. É o amor que tem te movido até hoje. É o amor que tem movido o teu trabalho. Por isso você é precioso e preciosa aos olhos de Deus. Os olhos do Senhor estão pousados sobre aqueles que o temem, diz a palavra. Deixa-te nessa manhã curar pela força abrasadora do Espírito. Deixa-te nessa manhã te tocar pela unção, pela brisa. Talvez você esteja também muito cansado, porque você enfrenta uma batalha muito forte na família. Para você se aguentar como catequista, como missionária, você tem enfrentado grande batalha em casa, com o marido, com os filhos. Mas você tem perseverado, tem aguentado. E hoje, Ele vem para dizer para você, meu filho, minha filha, não desanimes. Eu sou o teu Senhor, o teu Salvador. Eu sou a tua força, o teu amparo. Não tenhas medo. Não terás o que temer. Eu sou o teu Senhor. Eu sinto também entre nós pessoas que estavam já planejando, pensando em desistir. A tal ponto chegou a tua decepção que você queria largar tudo.
Mas Deus hoje te trouxe aqui para justamente dizer para você: continue, permaneça, mas não sozinho. Dizendo para você: você tentou caminhar muito sozinho, e hoje eu venho para te dizer que eu estendo minhas mãos para ti. Caístes, desanimastes, porque ficaste só. Eu sou o teu socorro. Eu venho em teu socorro nessa manhã. E vai dizendo no fundo do teu coração: vem, Espírito Santo, fortalecer a minha alma. Vem, Espírito Santo, encher meu coração. Vem, Espírito Santo, trazer uma ação de renovação na minha alma. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Cante agora. Espírito, Espírito, está cantando suavemente, que desce como fogo, bem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, e enche-me de novo. Espírito, 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 e desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei ao meu Deus fiel, ao meu Deus fiel, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, cante, cante ao Senhor. que desce Como como fogo, fogo, vem como em Pentecostes, cai a resistência por terra, e enche-me enche-me de novo. Espírito, Espírito, cai a resistência por terra, o medo, desce como fogo, o preconceito. Vem, Espírito Santo, derruba as muralhas. vem como em Pentecostes, Vem, Espírito Santo, e enche-me de novo. Ayala, yala, yala, yala. Pode chorar também, não tenha vergonha de chorar. Deixe cair tuas lágrimas. La ya la ya la ya la ya.
Se lágrimas correrem, são lágrimas curativas. Lágrimas que estão vindo dentro do teu coração. Quando o Espírito Santo age em nós, nós nos abrimos a também a emoção. Ele mexe com a nossa emoção. Ele é o médico das almas. Ele é o fogo que queima as impurezas. Ele é a cura. Ele é o remédio. Ele é a salvação. Como essa lágrima corre no teu rosto agora, o Espírito também é derramado sobre você, que vai limpando, vai tirando aquele nó da garganta, vai fazendo de você uma pessoa mais livre, mais liberta, mais amável. Eu também sinto Deus, o Espírito Santo, reconciliando muitos corações aqui presentes. Você tem levado muitos choques na vida, na tua vida eclesial. Você tem sofrido muito em meio aos irmãos. Você tem padecido muita contrariedade e por vezes teu coração se fechou para alguns irmãos da comunidade. Para alguns, isso tem sido um tormento. Você não conseguir conviver bem com quem está do teu lado. Mas eu sinto também nesse momento uma graça. Uma graça especial de perdão. E o perdão é dom do Espírito Santo. Jesus soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. O que não perdoar, não serão perdoados. Primeiro momento, parece que é apenas um dom sacramental. Mas também é um dom para todos nós. O ruá, o sopro. Soprou sobre eles e disse: a quem perdoardes, se você perdoar aquele irmão que te ofendeu, Deus também está perdoando. Se você liberar aquele irmão da culpa cometida, Deus também está liberando. Mas se você não perdoar, vai ficar retido, preso. Preso na angústia, preso na mágoa, preso na dor, preso no sofrimento. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Coloca a tua mão direita sobre quem está à tua frente agora. Do lado do banco, assim, no corredor, no banco, isso. Ou da melhor maneira que for possível. Coloca a mão sobre ele, mas com muita unção. Não só a ponta do dedo, coloca a mão toda sobre o ombro dele, dela, sobre a cabeça.
e vá sentindo uma unção para essa graça nesse momento. Queira ser por Deus agora usado. Queira ser por Deus agora usado para a cura desse irmão, para o pronto restabelecimento desse irmão. E diga essa oração: Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, estou pronto para ser um instrumento, um canal da Tua misericórdia e da Tua graça. Usa-me, Senhor, em favor deste irmão, desta irmã, do qual estou rezando agora, e manifesta sobre ele a luz do Espírito Santo, o alento, a coragem, a força do Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, e completa esta obra na vida desse irmão. Vem, Espírito Santo, devolve a alegria, devolve o gozo de poder trabalhar na Tua obra. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como como em Pentecostes, e enche-me de novo. Agora, olha para essa pessoa que está perto de você, bem nos olhos dela. Fica de frente a frente com ela assim, bem dentro dos olhos, bem na baga do olho, como eu disse, né? Bem na baga dos olhos dele. Fica olhando um pouquinho dentro dos olhos e perceba a beleza de Deus nesse olhar. E diga para ele assim: você é templo do Espírito Santo. Você é casa do Espírito. Você é a habitação do Espírito. Eu quero te ajudar a que você seja mais ainda. Dê um abraço nela agora, nele, um abraço bem, aquele abração forte, abraço fraterno. Isso, bem forte. Espírito, Espírito, Que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. eleve as suas mãos para o alto. É de lá que vem a força. Diz a palavra de hoje: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Diga assim: obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta renovação espiritual, por esse novo alento que eu recebi hoje,
Obrigado pelas lágrimas, pelo choro, pelo riso. Obrigado pela alegria, Senhor. Alegria que vem de Ti e que não me será tirada, não me será roubada. Obrigado, Jesus. Espírito, Espírito, com palma, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, mais uma vez. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Pode sentar. Agora, partilha a tua experiência com o teu irmão do lado. Começa a evangelizar. Começa a ser esperto agora. Partilhe aonde que Deus fez a coisa em você hoje. Onde estava o teu nó? Aonde estava o teu nó? Partilha agora com o teu irmão do lado. Diga, olha, eu estava sentindo isso e agora sinto isso. Concretamente, o que você sentiu? Partilha 2 a 2 agora de novo. Fale no Espírito. Fale por Espírito. Qual foi o toque de Deus? Diga para ele. Que bom, poderíamos talvez ouvir muito mais testemunhos, né? Acho que foi assim uma manhã muito preenchida, né? Eu mesmo senti isso muito fortemente, não só no que falamos, mas principalmente naquilo que Deus nessa manhã realizou. E não tem outro caminho, né? Ou nós vamos pelo caminho do Espírito e teremos êxito, ou nós vamos naufragar no nosso trabalho, como consagrado, como ordenado, como fiéis leigos. O caminho é nos agarrarmos ao Espírito. Eu concluo agora de manhã com aquele texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que os apóstolos reunidos com eles interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides a restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: não vos pertence a vós saber os tempos e nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós
o Espírito Santo e vos dará força e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins do mundo. Jerusalém, Samaria, confins do mundo. São 3 momentos de evangelização. Jerusalém é aqui, a igreja, a comunidade. São Judas, Jerusalém. A Samaria é a igreja toda. Nós precisamos nos abrir aos demais movimentos, perder os preconceitos. Na igreja, mesmo diferentes, todos temos um espaço. E os confins do mundo, então, é o que essa semana nós faremos aqui. Os confins do mundo. Iremos ao encontro daqueles que não vêm mais ao encontro. Confins do mundo. Não tenho medo de ir nos bares também. Ir nos bares. Ir nas lojas. Ir naqueles lugares mais escondidos. Mais empobrecidos. Jerusalém, Samaria e até os confins do mundo. E quando saírem, os que forem, vão não confiados naquilo que prepararam. Leve a Bíblia junto, leve o Santo Rosário, mas leve especialmente essa força. Dentro de mim existe uma potência, existe uma graça, não própria, mas que eu me apropriei dela porque ela me foi dada, o Espírito Santo. Ele irá à frente e vocês vão ver prodígios acontecerem, encontros verdadeiros acontecerem, sem muito alvoroço, mas com muita profundidade. Então que Deus de fato possa nesses dias aqui nessa paróquia, nessa comunidade, fazer e executar tudo aquilo que está para esse tempo destinado. E muitos outros jovens daquilo ali serão reencontrados, muitos outros já que estão serão reanimados. E todos, por fim, nos encontraremos no grande e único Senhor e Salvador, nosso Jesus Cristo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo.